Boa noite. Continuando então com o nosso estudo na linguagem visual, mais alguns componentes estarão sendo passados aí para vocês hoje. Na última aula a gente viu diversos deles, como o status bar, componente timer, estrutura de repetição, né? E hoje eu vou estar mostrando aqueles que estão expressos ali. Checkbox e Wade Newton, na verdade, são dois componentes muito similares, a gente já viu alguns deles em outros exemplos, eu apenas vou revisá-los, porque eles são bastante utilizados nas interfaces, né? Seja ela em Delphi, seja ela em PHP, Java ou qualquer outra linguagem que vocês venham utilizar. O Page Control, né, aquele componente das abas, onde você pode ter no mesmo formulário diversas abas para você gerenciar, né, as diversas funcionalidades que o programa tem. Então, ao invés de nós termos vários formulários, nós poderíamos ter um único com várias abas. Claro que tem alguns detalhes disso daí, também não dá para nós deixarmos de lado o uso de chamadas de outros formulários em troca pelas abas, né? Funçãozinha message de DLG e a criação de menus. Mas na última aula a gente deixou um conteúdo pendente, mesmo porque acabou, eu deixei como dever de casa para vocês. Chegaram a fazer o teste lá no Input Box, conforme eu estava lá no exemplo. E a ideia do Input Box, o que é? Ele vai misturar texto com entrada de dados. Então nós temos vários tipos. O Message DLG, que é o caso que a gente vai ver hoje, ele exibe apenas mensagem, mas tem interação. Mas você não consegue ter caixa de texto junto. Show Message, ele exibe apenas o texto, é como se fosse o printf, lá do linguagem C, como eu comentei com vocês. Mas o Input Box é aquele caso onde você, por exemplo, tem um formulário qualquer. Imagine o seguinte caso: você tem um formulário com uma série de elementos aqui visuais. Aí você tem um botão aqui que faz uma indagação para o usuário. Informe sua idade. Então, quando o cara clicar nesse botão, ele aparece uma caixinha para que o usuário digite. Normalmente, o que a gente faz? Cria um formulário, chama esse formulário. Então, a hora que o usuário clicar nesse botão aqui, ele chama o segundo formulário grande, apenas para que o usuário digite lá, informe sua idade. Então o Input Box é uma forma mais direta, rápida e ágil. Então é um formuláriozinho que envolve texto e caixa de edição. O usuário pode estar informando, né, aqueles dados conforme ele queira. Então é mais fácil, direto e objetivo. O exemplo dele a sintaxe antes disso, ela é dessa forma. O retorno do Input Box sempre é um texto. Pode ter digitado um número, vai ser sempre do tipo texto. É similar ao edit, porque o que ele tem é incorporar um edit no campo de mensagem, né, na telinha que aparece. Então ele vai ser sempre uma variável string que vai receber a resposta do Input Box, que tem 3 argumentos. O primeiro argumento é o título do cabeçalho da janela, então a chamada str1 ali é o título, ou seja, é string. A primeira string é o título da janelinha de mensagem. O segundo argumento é o título da caixa de texto como um todo, ou seja, o cabeçalho da janela é uma coisa, e aí o texto. Então vai aparecer uma mensagem, o título é preencha, por exemplo. Então vai ficar com o argumento 1. Digite seu nome, o argumento 2. E o terceiro é a sequência de caracteres padrão de entrada e saída. Você tem. Normalmente ele acaba deixando como vazio, a gente não preenche aquele elemento. Então esse é o padrão. E ele vai retornar esse caso aqui, a string que o usuário digitou no texto, na caixinha de texto que vai abrir, que vai aparecer para ele. Então, se ele digitou alguma coisa, ele vai gravar naquela variável. Se ele não digitou nada, ele não faz nada. Então, um exemplo prático é assim, ó. A variável S, que é do tipo string, ela vai receber a resposta daquela função input box.
Olha lá o primeiro argumento de entrada ali na caixa de título, na barrinha de título lá da mensagem. Digita uma palavra, é como se fosse um label. E o texto que vai ser digitado, né, a abinha ali que aparece. Se ele tivesse alguma coisa, um texto padrão, tipo, digite apenas caracteres, você colocaria como terceiro argumento ali e ele ficaria representado nesse edit aqui. A hora que o usuário digitar o valor, quando clicar no OK, o que ele fará? Grava esse valor nessa variável S, automaticamente. Então o show message exibe apenas mensagem e o input box é uma forma diferente de gravar texto, de misturar texto com o retorno para o usuário. Lá no slide, o que eu tinha solicitado lá na última aula, como último exercício da aula, era para fazer, usando o input box, né, esse exemplo que está ali, ele solicitava a 3 usuários os dados. Então nós colocaríamos do enquanto, dentro de um laço de repetição, seja um for, um while, ou então um repeat, aí é a gosto de cada um. Tá? Então eu solicitava a 3 usuários o nome e ano de nascimento. Ele vai informar esses 2 dados. E vai fazer o cálculo de quem que é o mais velho e retornar a mensagem com o nome e quantos anos tem. Então, a ideia básica é solicitar a 3 pessoas, ou seja, vai aparecer 3 vezes na mensagem, né, do input box, e no final ele vai exibir uma mensagem com quem é o mais velho e quantos anos que ele tem, calculando, né, de hoje até a data que ele tem. Então, basicamente, o que ele teria lá no formulário, lá no botão 1, era um formulário com um botão bem simples. Nós definiríamos ali uma estrutura de repetição que iria de 1 até 3, solicitando as respostas. Olhem o caso, nós teríamos 2 input box. Tá? O primeiro que vai receber o ano de nascimento e o segundo que vai receber o nome. Então é necessário ter um para cada. Então, se nós voltarmos aqui, antes que alguém perguntar, não tem como essa caixinha aqui apresentar, por exemplo, 3 edits. É um só. O input box nada mais é do que uma mensagem que agrega com uma caixa de texto, uma apenas. Se eu precisar de mais de um dado, eu precisarei colocar, como está aqui no exemplo explícito para vocês, mais de um elemento input box ali ao mesmo tempo. E nesse while, o que ele já é feito, nesse for, aliás, nesse estudo de repetição? Ele já vai calculando quem que é. Né? Então, faz o cálculo lá da idade, do ano 2013, o ano de hoje, né? Menos o S, que é a data, o ano de nascimento que o usuário digitou. Se ele for maior do que o M, que é 0, que é a variável inicializada dessa forma, então ele vai fazer com que ele receba o dele, que é o cálculo ali de quantos anos a pessoa tem e o nome. E assim vai fazendo 1 a 1 até ele descobrir quem que é a pessoa mais antiga. Fazer um teste, então, né, para a gente poder aquecer aí o caso. Então vamos lá abrindo a ferramenta e colocando um botãozinho. Então nós temos aí o botão, e aí nós podemos copiar exatamente aquele texto que está lá, né? Vamos copiar com o var inclusive. Então nós temos ali algumas variáveis. A variável i, que é o contador do laço, é do tipo inteiro, inicializando como 1. A variável s, que vai armazenar o ano. Poderia ser um nome mais apropriado, como ano, por exemplo. O m, que é apenas um comparativo entre o ano de nascimento que o cara digitou e o ano que foi calculado. E o nome do usuário, o nome M, que é o nome que é do maior,
da maioridade. Entrando no laço, né, só apenas repetindo, ele vai apresentar essa caixinha com o título entrada e o texto ano nascimento, ou seja, um label acima de uma caixa de texto, do edit, chamado ano nascimento. Notando que o input box, como ele retorna uma string, eu estou fazendo a transformação de string para inteiro, ou seja, eu gravo nessa variável s o valor inteiro porque ele vai digitar um número. O input box, por padrão, ele depende de 3 argumentos. Aí é o exemplo prático lá do procedimento, né? Eu tenho que informar os 3, por mais que o último parâmetro seja vazio. O que é o último, só repetindo, é um texto padrão que fica dentro da caixinha. É como vocês colocarem lá a propriedade text do edit, um valor que você queira, né, que apareça inicialmente, né, quando abrir o formulário. E a segunda lá, que é o input box do nome, e aí faço o cálculo, né, passo a passo, né, 1 a 1. Digitou o primeiro, ele já verifica. O primeiro já vai ser o maior. Quando digitar o segundo, já faz o cálculo e compara, para saber quem deles que é o maior. Já que a variável m armazena já no primeira execução o p, né? Certo? Então, se a gente executar esse programa, o que ele vai fazer quando a gente clicar no botão é aparecer o input box, conforme eu configurei lá a entrada. Podia digitar qualquer outro texto, né, na barra de título. Primeira pessoa, nome João. Segunda pessoa, aí faltou só colocar um espaço ali na mensagem do mais velho que foi calculado com a quantidade de anos que a pessoa tem nesse caso aí. 1980. Podia exibir até o ano de nascimento dela e tal. Tudo mais. Eu coloquei essa funçãozinha input box porque, como eu falei, às vezes é muito mais prático para quem chegou agora há pouco. É muito mais prático. Alguns podem pensar, mas por que colocar essa caixinha aí doida? Na verdade, é muito mais prático usar o input box para exibir e capturar uma informação do que eu criar um formulário que vai ser chamado para pedir um dado apenas. Então, é muito mais simples eu solicitar e ele já receber. Porque às vezes o que acontece, você não quer poluir a tela. Aí já vou colocar alguns conceitos até de IHC aí para vocês, tá? Interação humano-computador. E na tela você tem que, na verdade, assim, caprichar, né? Assim, dosar entre funcionalidade e visual. Então, para você não poluir enchendo de caixas, de textos e botões, né? Então, mas eu poderia ter colocado um edit na tela solicitando. Sim, deveria. Mas ele vai ser assim, pouco utilizado. Então, é uma funcionalidade que fica escondida, que vai ser acionada por um botão direito do mouse, por exemplo, que é uma coisa que vai aprender daqui a pouco, com um pop-up menu, que vai ser acessada por uma tecla de atalho, que vai ser acessada quando o usuário clicar no botão especial, enfim, não precisa necessariamente chamar um novo formulário se a informação é simples, direta e objetiva, que você vai usar direto no programa ali automaticamente. Ok? A gente viu em numa outra aula, um exemplo bem rápido do uso do checkbox. Na verdade, nós usamos o check group. Lembra? Lá na primeira ou segunda aula. Tá? E a ideia do checkbox, o que ela faz? Ela permite que o usuário possa fazer múltiplas seleções. São casos como estão exemplificados ali, como hobby, horários de uma academia, qual hora que você prefere fazer, cursar, qual a tua disponibilidade para determinada atividade física, por exemplo, a tua disponibilidade para assistir às aulas na universidade, quais são os horários de P, né, de PA do docente, ele vai estar marcando mais de uma, e assim por diante. Tá? Então são os botões de múltiplas escolhas, que independente se eles estão agrupados ou não, eles permitem que você marque mais de um. Sempre.
Se ele vai estar projetado direto no formulário ou não, é um outro problema. Tá? As principais propriedades do checkbox são o caption, que é idêntico o label e tantos outros, ou seja, muda o texto apresentado por ele. A propriedade checked, que é do tipo booleano, né, true ou false, que vai identificar se está marcado ou não. Então, se você usar a funçãozinha colocar dentro do if, né, if checkbox ponto checked igual a true, você valida se ele está marcado ou não. Então, se tiver marcado, eu faço alguma coisa, se não tiver, né, não faço nada. Então, ela valida-se dessa maneira. Outra propriedade interessante do checkbox é a propriedade state. Às vezes você tem lá uma série de botões desse tipo para marcar e você quer deixar alguns já marcados previamente. Algumas propriedades são padrão. Então, por exemplo, você obrigar que alguém faça alguma atividade. Então, por exemplo, todo aluno que se matricula no segundo período tem que obrigatoriamente fazer a disciplina código 1, 2, 3. Então já vem marcado, quando o aluno clicar lá em matrícula, já vai marcadinho. O aluno pode desmarcar, mas você já força ele. É muito mais fácil ele não desmarcar do que marcar. Então você pode deixar isso. Então você pode deixar ali um state CB, né, de checkbox checker. Ele já fica marcado automaticamente. Tem um checker que é o padrão, né, vai ficar desmarcado. E essa grayed, né, ele vai deixar naquele tom ali cinza. Notem que confunde demais. Se você deixar daquele forma ali, dá a impressão que ele está marcado, mas não, ele só apenas simboliza que pode. Imagine se um conjunto de 3 checkbox, todos eles no state grayed. Vai dar a impressão do usuário que está tudo marcado. Mas, na verdade, ele não simboliza marcar. O check é daquela maneira ali. É um Vzinho, né, cortado. O grayed é apenas uma forma indicativa para que o usuário venha e clique. Force ele a mudar aquela opção. É um adicional, porém, particularmente eu prefiro não usar. Eu acho que é mais prático o que está marcado e o que não está marcado. O grade é opcional, mas como existe ali nas propriedades, eu resolvi deixar. Então, como eu falei, naquele if, quando eu comentei o slide anterior, para validar se está marcado ou não, nós usamos essa funçãozinha de checker, que ele valida se está marcado, lá, é true, é verdadeiro, então ele vai retornar aquela mensagem ali, está marcado. Poderia ter que colocar outra coisa, gravar no banco de dados, por exemplo, aquela informação, gravar no campo memo, aquela condição especial, que é o que a gente vai fazer no exercício daqui a pouco. Ok? Checkbox está na primeira abinha, a abinha standard. Bom, para melhor organização de perguntas ou categorização, nós podemos fazer de duas maneiras. A primeira delas é no panel, que a gente viu na última aula. Só que o panel tem um problema. Qual deles? Você não consegue colocar o texto acima dele, fica no meio. Ou se você colocar organizado para cima, vai ficar meio misturado, vai ficar ruim de enxergar. Então o check group, que é o que a gente viu lá em aulas anteriores, ele organiza melhor. Tá? Ele vai organizar melhor, vai permitir que nós tenhamos, né, as perguntas com o texto bem localizado, fica bem demarcado, né, fica mais simples, direto e objetivo. Nós adicionamos os componentes um a um através daquela propriedade de itens, como a gente viu lá no check group. Tá? E o controle, a verificação se está marcado ou não, através daquela linha que está vermelha ali. Ó. Check group 1.checked índice, variando de 0 até n-1. Ou seja, você tem 5 elementos, vai de 0 até 4. Para que você saiba qual deles. Você valida um a um, né? Você passa lá um a um. Isso aqui está fácil de entender que eu posso passar dentro de um laço de repetição, certo? Eu quero verificar quais estão marcados. Coloco dentro de um laço, né, e faço o índice incrementando um a um para verificar se está checado ou não, se está marcado ou não. Ok? E o componente diferente do checklist, que é o radio button, ele tem a mesma funcionalidade de marcação, de respostas. Só que diferente do anterior, ele só permite a marcação de uma resposta por vez. O que tem que ficar claro? No checked, você pode deixar ele totalmente bagunçado na tela. Claro que nós não faremos isso. Mas você pode misturar no formulário. Já que ele pode marcar mais de um, não faz diferença. O radio button, se você quiser categorizar, tipo sexo,
faixa etária e escolaridade, que o cara vai selecionar um deles só. Qual que é a tua faixa etária? É uma só. Qual que é a tua escolaridade? É uma só. Né? Qual que é a tua faixa, tua renda mensal? É uma só, uma das várias perguntas. No check funciona você misturar. O Radio Button, se você colocar 10 dentro da mesma área, você vai escolher um só. O entendimento do programa é que você somente poderá acessar uma por vez. As propriedades são similares ao checkbox, né? O Capture e o Checked, para validar se está marcado ou não, mas a diferença é que ele marca apenas um só. Tá? Então, como eu falei, é preciso você categorizar, separá-los, se você vai ter mais de uma pergunta ou perguntas diferentes. Tá? Pode usar um panel, a gente viu isso na última aula, que colocando componentes dentro do panel, ele passa a ser incorporado por ele, eu posso movimentar para qualquer lado. Mas é muito mais prático usar o Radio Group, similar ao Check Group ali para marcar. E a forma de trabalho é idêntica, tá? Não vai ter mudança nenhuma. O que eu quero que vocês façam então como exercício? Já que a gente já viu isso, apenas um apanhado geral. E alguns perguntam, por que eu estou repetindo isso aí? Porque na próxima aula a gente vai trabalhar com gravação de dados, não em banco de dados ainda, mas nós vamos gravar o dado em algum lugar. Nós vamos gravar o dado no sistema de arquivo. Tá? E para isso, a gente tem que estar dominado essa parte aqui inicial. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão criar um formulário que o usuário vai selecionar dia da semana. Ele vai indicar lá, segunda, sábado, por exemplo. Ele vai marcar os dias da preferência dele. Vocês vão criar um segundo formulário que ele responda outras perguntas, que já vou mostrar na sequência. Qual é o hobby e das outras coisas. E apresentar em um terceiro formulário, no componente memo, um resumo do que ele marcou. Então vocês terão 3 formulários. Formulário 1, marque o dia da semana de sua preferência, senão vai marcar lá segunda e quarta. Vai clicar no botãozinho avançar. Quando ele avançar, vai ter uma outra pergunta, indique lá a tua faixa etária. Ele vai marcar uma delas. Então, enquanto no primeiro pode ser usado o check, né, o check group, botãozinho do tipo check, no segundo é um só, então é Radio Button. Marcou, avança. O terceiro vai ser um resumo, ou seja, o que ele marcou efetivamente. Então algo similar a isso daqui. Ó. Eu quero que vocês montem. Dia de semana, próxima tela, né, vai selecionar qual que é o sexo. Notem que aqui eu coloquei já de propósito panel, mas panel e label. Mas podem muito bem ter sido, poderia ser muito bem utilizado os Radio Group, tá? Sem problema nenhum. Na verdade não dá diferença. Trabalhando assim você tem um controle maior. Você inserindo componente a componente, porque você valida componente ponto check, está true ou está false. No outro você tem que usar outra propriedade, né? O nome do grupo ponto check do lado do índice, aí fica mais xarope, né, para validar. Então, primeiro formulário, este. Segundo, quando eu chamar a próxima tela, ele vai dar um show modal nesse próximo. E quando clicar lá no resumo, ele vai exibir assim, olha lá, os dias que o cara selecionou, né, o tracejado, o sexo selecionado e a idade. Notem que tem a barrinha de scroll. Então, vamos lá. Então, a ideia era ter os 3 formulários de modo que o último seja preenchido com as informações que o usuário selecionou um a um. Então, ele marcou algumas opções no primeiro formulário. A hora que clicou na próxima tela, chamou a questão das opções que ele vai ter que marcar sexo e um dos dois e a idade, e quando clicar no continua cai no resumo exibindo, conforme nós temos lá no slide, exibindo os valores que ele previamente selecionou. De que forma? Então tudo se baseia nesse último formulário.
Pode ser Form 3 o nome, ou o nome que vocês derem. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é assim: quando o usuário selecionar as opções dele, no momento que eu clicar no próxima tela, você até olha que tem o código atrás. Eu preciso verificar quais estão com o check é true, o que está marcado, para eu já adicionar dentro do menu. Lembrando que para adicionar uma informação, um texto dentro do campo do tipo memo, que é o nosso resumo lá do último formulário, está representado aqui, ó, memo1.lines.add, informação que eu quero. Eu já sei, né, cada checkbox do 1 até o último dele, o que representa cada dia da semana. Eu sei que o checkbox 1 representa segunda-feira, o checkbox 2 representa terça e assim por diante. Então, se tiver marcado segunda, eu já sei que eu vou adicionar lá no memo do formulário resumo, eu vou adicionar aquela informação ali para mim. Só que para que eu tenha acesso à informação do formulário lá do resumo, eu tenho que fazer aquela configuração básica. Adicionar aqui na cláusula uses o nome da unit, conforme a gente viu lá na segunda aula, certo? Então eu sou obrigado a adicionar logo abaixo do implementation a cláusula uses. Normalmente, vou abrir um parênteses, normalmente o que a gente faz? A gente coloca ou adiciona as units que nós estaremos usando naquele momento. Alguns podem perguntar, mas o que essa rádio está ali fazendo? Essa é o segundo formulário. Eu não tenho quando clicar no próxima tela chamar aquelas outras opções? Está aqui, ó, representado no slide. Quando eu clicar na próxima tela, ele vai chamar o número 2, que é esse segundo formulário lá, marque uma opção para cada pergunta. Sou obrigado a chamar. Então, este segundo formulário, na aplicação que eu desenvolvi, chama-se uradio.pass, né, é o nome da unit. E o terceiro chama-se o resumo, por isso que está lá. Então, voltando aqui para o nosso caso, nós temos que identificar na cláusula uses, aqui na linha 36, as duas units. Por que da rádio? Porque eu vou chamar ele como segundo formulário. Por que da resumo? Porque eu tenho que gravar as informações que o usuário selecionou aqui na tela. Os dias da semana que ele marcou, se ele marcou todos, por exemplo, se ele marcou todos os dias, tem que gravar que ele marcou todos os dias. Se ele marcou apenas quarta-feira, tem que identificar que ele está marcado. Então, por isso que no próxima tela, lá no botão 1 clique, notem que ele tem uma série de ifs aqui. Claro que poderia estar diferente, o código que vocês implementarem poderia ser de qualquer outro jeito. A gente implementou da forma mais básica possível, testando cada um dos cada um dos checkbox. Então a primeira linha que eu adiciono lá, então vejam, Form 2, por quê? Que é o formulário de resumo. O meu formulário de resumo chama-se Form 2. Tá? Este é o meu programa. Então não significa que é o segundo formulário, é o Form de resumo. O Form de resumo, aquele campo memo que está lá, eu uso a propriedade do lines e adiciono essa string ali, ó, dias da semana selecionados. Como é um relatório, então eu decidi exibir isso dali para ficar mais prático, para ficar mais visível, para ficar assim organizado, ok? E aí passo um a um, ó, do primeiro ao último check, validando. O primeiro está marcado como true? Sim, então adicione lá o texto segunda-feira, que vai aparecer lá dias selecionados, e vai aparecer segunda se tiver checado, tiver marcadinho segunda-feira, assim como ele adiciona terça, assim como ele adiciona quarta e assim por diante. Tudo bem? Então a validação que está no if, ele vai ser uma validação, posso colocar if else? Poderia colocar if else? Não. Por quê? Isso. Se tiver marcado segunda, ele já não entra nos outros. Ele já sai, vai lá e continua, como diz, segue o jogo. Não é isso? Então a primeira coisa que nós fazemos quando clicar naquele botão próximo à tela é
Aqui é só, como diz, um ajuste, né? Mas basicamente, quais dias que ele selecionou, testo um a um e no final eu chamo, né, o formulário próximo, que é o dos Radio Button, show modal. E adicionei uma linha ali, né? Um monte de tracejado ali para separar, um separador. Podia ter uma, duas aí, tanto faz. O principal que tem nesse código, duas coisas. Primeiro, o teste de cada check, cada botãozinho check. O que efetivamente está marcado aqui? Um a um, não importa. E por último, chamo o formulário próximo, né, para poder ser executado. O formulário próximo é esse da Unique Rádio. Então ele chamou aqui. Mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou validar, só que aqui tem uma diferença, né? Aqui eu posso usar if else. No check não tem como usar if else, porque o check ele pode marcar mais de um. No radio ele vai marcar um só. Se eu tivesse colocado todos os radio button no formulário, não separado por panel ou por radio group, o que aconteceria? Eu só poderia marcar uma opção, por mais que tivesse ali, não adianta, ele não entende que é masculino ou feminino, ele pertence à pergunta qual o seu sexo, e não entende que a faixa etária da idade entre essas quatro perguntas ali que estão representadas naquele outro caso agrupado. Então o usuário não vai, o programa não vai conseguir diferenciar isso. O que ele entende é assim: tudo que está naquele retângulo ali, qual o seu sexo, vai marcar uma só. Tudo que estiver nesse retângulo, qual a sua idade, marca uma só. Entendido? Então nesse caso, quando nós clicarmos no botão continua, o que vai acontecer é a mesma coisa. Eu tenho que ter acesso ao campo memo lá do formulário de resumo. O que eu tenho que fazer? Adicionar lá abaixo do implementation a cláusula uses o resumo. Sempre assim, faço chamada de formulários. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, abaixo do implementation, criar esse texto uses e indicar aqui, separado por vírgulas, o nome da unit que você pretende chamar. Ponto. É isso. Esse é o ponto de partida. E de alguns ainda perguntam, só como abrindo parênteses. Por que eu tenho que identificar o nome da unit? Porque a unit é o programa, a parte principal do código. Aqui, se vocês olharem, eu tenho definido o nome do formulário. Por isso que eu tenho acesso ao formulário. Por isso que eu tenho acesso aos componentes que estão lá representados ali. Form 3, todos os componentes, ponto 1, label 1, label 2, RB18, RB1825. Então, por isso que eu indico a unit e não o form. Eu indico a parte principal, o código, né, o ponto pass. Então, continuando. Aí eu faço o teste, ó. Se está marcado ali o radio button masculino, se está checked true, então eu vou adicionar lá masculino. Se não, se o RB fem tiver marcado como true, eu adiciono feminino. Mesma coisa eu faço com os demais, né? Com os outros. Só que um detalhe, como está num outro formulário, eu preciso identificar o nome do formulário e o nome do componente, no caso o menu, para eu poder ter acesso a ele. Certo? O uses lá nada mais é do que a definição de uma variável, uma grande variável global. O formulário e os componentes presentes naquele formulário passam a ser globais. Eu tenho acesso direto. Então o que eu estou fazendo é, veja, eu estou num formulário chamado formulário rádio, né, ou formulário 3, form 3, gravando informações num outro formulário que não tem nada a ver com ele. Por que isso? Por causa da definição lá na cláusula uses. Beleza? A hora que a gente executar isso, aqui basta testes, né? Um monte de if. A hora que executar o que está, eu vou marcar ali.
terça e sexta. Próxima tela. Masculino. Idade. Continua. Ele vai mostrar ali o resumo, as informações que foram selecionadas. Dia de semana selecionado, terça e sexta. Sexo selecionado, masculino. Faixa etária selecionada, 35 a 45. E aí viria todos os outros, né? Poderia ter tantas outras perguntas possíveis e imagináveis. Isso aqui é uma simulação, só para vocês entenderem assim, ó. O que a gente acabou de fazer poderia estar sendo gravado dentro de um banco de dados. Se nós conseguirmos ter a capacidade de armazenar essa informação aqui no memo, o fato do botão lá próxima tela ou do continua ter esse poder de gravar aqui, seria a mesma coisa que eu gravar dentro de uma base. Teria a possibilidade de eu gravar no arquivo texto. Teria a possibilidade de eu gravar no arquivo do Word, por exemplo. Vocês vão ver como fazer isso daqui. Nas próximas aulas vocês vão gravar isso aqui dentro do arquivo do Word, por exemplo. Tá? Vai interagir com o programa e com o Office para salvar a informação lá dentro. Certo? Tudo bem? Então tá aqui o caso do exemplo, basta, né, caso tenha alguma dúvida, depois revisar o texto que está aqui. Então, o texto da segunda unit, né, do segundo formulário, né, o teste, é um monte de if-elses validando. Selecionou lá a idade 18, né, que é 18 para baixo, vai adicioná-la até 18 anos, e assim por diante para cada um dos casos. Certo? Então aí, o que a gente trabalhou neste programa? Componentes radio e check box, com o componente memo sendo gravado em interação entre formulários. Então o que tem que ficar claro, do primeiro formulário ao último nós fizemos a chamada deles, um a um, e as validações que são necessárias. Não tem outro jeito de fazer, não sabe? Vai ter que ser na base do if-else mesmo. Você precisar fazer validações. Não tem. Eu quero saber dentre ele check ou ele radio, o que está selecionado, é if. Não tem outra maneira. A grande vantagem é que no caso do radio você consegue ter if-else ainda. No check tem que ser um a um monte de if, encadeado. Tudo bem? Então, voltando aqui para o nosso caso, vamos dar continuidade. Vocês só salvem esse projeto e depois vocês concluem. Nós temos uma função chamada message_dlg, e a ideia dessa função é basicamente exibir mensagem com interação com o usuário. De alguns pensam, mas já não temos o input box que faz interação? Sim, só que o input box ele é basicamente da seguinte ideia: grava o que o usuário digita no formulário mensagem. Aqui ele exibe mensagem daquele jeito que está expresso ali no slide. Mensagens com perguntas do tipo sim, não. Como aquilo ali, confirma os dados? Sim ou não? Yes, no. Clicou no yes, é porque é para gravar, é para continuar. Clicou no não, opa, interrompe, para. Tá? Some a mensagem e volta para o formulário. Então a ideia do message é essa funçãozinha que vai ter 4 parâmetros que já vou comentar com vocês, que tem essa característica, exibir essa mensagenzinha quando for necessário. Ela possui 4 argumentos, 4 parâmetros. A mensagem a ser exibida é o primeiro, o tipo da caixa de mensagem é o segundo argumento, terceiro, os botões que serão apresentados, sim, não, ok, help, né? E o help, que é o valor de flow é 0, ou seja, normalmente nós não usamos uma ajuda nas caixas de mensagem, então o último parâmetro sempre vai ser o valor 0, sempre. O tipo da caixa, como eu falei,
é apenas o formato visual, é um ícone, uma imagem que será apresentada na própria imagem, na própria mensagem, na caixinha de texto. Então, se nós olharmos aqui, o que acontece? Esta imagem que aparece ali antes da mensagem confirma é que será alterado de acordo com o tipo de caixinha que você escolhe. Então nós temos a caixa do tipo MT Information, MT é de Message Type, tipo da mensagem. Então Message Type Information, MT Confirmation, olha o que muda, então ao invés de um I de informação é uma interrogação, MT Error, que é o meio padrão, e MT Warning, né? Está dando uma mensagem ali para... Olha, putz, não é erro, mas tem que tomar um certo cuidado. Então, é usado, isso aí é visual, é muito visual, o usuário já está acostumado com isso. O que é interessante também, se vocês notarem, de acordo com o tipo de mensagem que você usa, o tipo de caixa que você usa, ele também interage com o sistema operacional com as mensagens de erro, com o som. Então, ele é não somente visual, como também sonoro. Então, se for do tipo MT Confirmation, é um som. Se for tipo Error, é outro. Tá? Então, isso também acaba auxiliando. Tem a interação aí do Delphi, né? No caso da linguagem com o sistema operacional. Então, ela é configurada daquela forma ali. Texto da mensagem é string, então é entre aspas simples. Tipo da caixa, colocamos um desses 4 elementos dessa forma. Os botões representados entre colchetes, já vem o exemplo ali. Normalmente nós colocamos o MB, Message Button, tá? MB Yes, MB No, já veio o caso, e o 0 no final. Como que ele fica, de que forma que ele faz? Como ela retorna, como eu vou ter uma mensagem do tipo Yes, No, o usuário vai clicar em um outro e eu posso validar. Message DLG é uma função com retorno. O retorno é Message Response, ou seja, qual foi a resposta? O que o usuário clicou? Então é do tipo MR, ou Yes ou No. Então se ele clicou no Yes, eu vou emitir uma mensagem de sucesso, por exemplo. Se clicou no No, uma mensagem de falha, ou interrompe, né? Operação cancelada, coisa do tipo. Então, eu consigo ter uma ideia, o Message DLG dá esse poder para mim. Eu sei qual botão que o usuário clicou para poder ter uma mensagem ou uma ação diferenciada. E isso é programação orientada a evento. Então, o exemplo que nós temos lá, como é que eu sei que botão que foi pressionado? Basta fazer aquele teste ali, ó, dentro de um if. Então, se ele, eu vou sintetizar, depois eu já coloco passo a passo. Então, se ele clicou no sim, então eu vou emitir a mensagem que pressionou sim. Se não, ele pressionou não. Isso vai acontecer na interação. Claro que no lugar desse show message pressionou sim, podia ter uma série de outras coisas. Acessa o banco, confirma, grave e exibe a mensagem de sucesso. Clicou no não, a mensagem lá cancelada. Então, voltando aqui. Olha lá o que nós fazemos. O Message DLG é uma função que retorna sim ou não. Retorna verdadeiro ou falso. Então a mensagem aparece lá, confirma os dados selecionados, olha lá entre aspas simples, é um texto. Próximo argumento, segundo, MT Confirmation, vai aparecer uma mensagenzinha com interrogação. Próximo lá, entre colchetes, os textos MB Yes, MB No separado por vírgula. MB Message Button, MB. Yes, MB No. Tá? E o último é o 0, que é o padrão, que não tem help mesmo, então fica 0. Então, se eu seguir essa receitona aqui, ó, sempre nas caixas de indagação, vocês vão copiar e colar descaradamente o que está aqui nesse slide. Para quê? Para que vocês consigam ter nas mensagens. Confirma, tem certeza que deseja sair? Se ele quiser formatar o computador, vai lá, clica em formate e vai começar a formatar. Tem certeza? Se o cara clicar no sim, pergunta de novo. Não é? Porque às vezes você não tem tanta certeza assim, né? Clicou errado. Não é? Então, é através desta função que a gente faz esse trabalho de sim ou não. Tudo bem?
Então, se isso está verdadeiro, notem que lá naquela aplicação, no formulário de resumo, ele tem um botãozinho confirma, que eu até mostrei aqui na execução, né? Então ele tem um botãozinho confirma aqui, lá no final. Quando clicar na próxima tela, né, continua, ele tem um botãozinho confirma. O que vai ter no confirma? Eu quero que vocês apresentem no botão confirma, façam a pergunta se ele quer concluir ou não. Então você vai forçar o usuário a clicar no yes ou no. Então se ele clicou no sim, você vai receber a mensagem de sucesso e vai fechar a aplicação inteira. Então vai lá, sucesso, vai fechar todo mundo. Como que fecha todo mundo? Fecha formulário. E se ele clicar no não, volta ao formulário inicial fechando os outros que estavam abertos. Eu vou dar um close no formulário resumo close no formulário do Radio Button e vai voltar no primeiro formulário. Essa é a opção. Tá? Clicou no sim, vai apresentar dados gravados e fecha tudo. Clicou no não, volta para o início, para o cara reiniciar, né, do zero. Perfeito? Então, só ajustar lá a aplicação então. Usando basicamente esse exemplo, esse modelo que está aqui. Então no botão confirmar, vocês vão ter isso. Vamos lá? Lá no botão, lá no resumo, o que nós temos lá no botão confirma? Aquilo que eu tinha comentado. Mesmo texto. Confirma os dados selecionados. O tipo da caixa é MT Confirmation. Os botões que serão apresentados. E se ele clicou no sim, eu vou emitir sucesso. E aí só esqueci de colocar, né? Form 3 close. Form 2 close e Form 1 close. Fecha tudo. Daí. Isso lá no botão confirma, né? Eu vou dar um enter para ficar mais fácil de enxergar, tá? Mas é tudo na mesma linha. Então clicou no sim, vai emitir a mensagem e fechar a aplicação inteira. Clicou no não, ele vai fechar apenas os dois últimos e deixar lá posicionado no primeiro. Então, conforme a gente fez aqui no caso, né, usando o Message DLG para a confirmação final do que foi ou não executado, então, marcou os dias da semana que tem preferência, ou mais apropriados, selecionou os dados conforme indicado. O que poderia ser feito ainda é fazer o seguinte teste: quando clicar no continua, assim como no primeiro, ele tem que marcar pelo menos um na primeira tela. Não marcou nenhum, não sai da primeira tela enquanto não marcar. Aqui mesma coisa, ele é obrigado a marcar as duas, a responder as duas perguntas.
deixou uma sem marcar, isso é fácil de ser validado, não permite que ele chame o próximo formulário. Então, são testes que poderiam ser adicionados para aprimorar o próprio programa. Na hora que clicar, ele vai exibir, conforme a gente já mostrou na primeira iteração. E a questão do confirma. Confirma os dados selecionados, sim ou não. E se ele clicar no sim, a ideia é mostrar a mensagem e fechar o programa inteiro. Apareceu a mensagem de sucesso, ok, fechou tudo. Interrompendo aí sim. E se ele clicasse no não, ele fecharia apenas os dois, porque isso está programado, está até ilustrado ali no código. Se ele clicar no botão no, ele vai cair aqui no form 2 close e form 3 close ali do else. Certo? Continuando nossa lida aí com componentes visuais, nós chegamos aí no uso de componentes de menu. Então, o componente menu que é muito utilizado para que a gente possa ter configurações de menus suspensos. É similar ao que tem em muitas aplicações: arquivo, editar, configurar, ajuda, não tem isso? Grande parte dos programas. Então a ideia do menu é isso, é ter o menu suspenso nos formulários. Então ele torna acesso às funcionalidades mais organizado, como nas aplicações convencionais. Então é similar às aplicações que a gente tem comumente utilizando, tantas que existem aí no mercado. E é possível aqui nesse caso a associação de teclas de atalho ainda, para agilizar. Então fica fácil. Alguns programas eles ilustram as teclas de atalho, outros elas ficam ocultas. Você sabe meio que no rumo. Ctrl P imprime, Ctrl A abrir, Ctrl B, em alguns, se for em português ele salva, se for em inglês ele coloca em negrito, e tantas outras. Então ele facilita a execução de uma tarefa. O que tem que tomar cuidado no uso de tecla de atalho? Se a tua aplicação é nova, você tem que criar um estilo diferente. Então as teclas usuais, a dica que eu dou é tentar evitar teclas que são comuns para o usuário. Então se for Ctrl P, que seja a funcionalidade de impressão, porque ele já está acostumado com isso. Se for Ctrl F2, visualizar o relatório a ser impresso, que é o que acontece quando se faz isso, por exemplo, no Word. Então, para criar no formulário o menu, o que nós vamos usar? Esse componente é chamado menu, que também está na primeira aba ali já. Então, a gente insere esse componente main menu no formulário e efetuamos, digamos, um duplo clique nele. Ele aparece essa telinha ali do menu editor, para que a gente possa adicionar um novo item. Clicando sobre cada um desses que estão adicionados, o new item 1, você pode abrir novas funcionalidades para, por exemplo, mudar o texto de new item para arquivo, opções, tantas outras que existam, ou adicionar novos elementos. Eu vou passar aqui item a item, a gente já vai adicionar o menu ali na sequência. Então veja, para que a gente edite uma funcionalidade, tem duas opções. Primeira delas, clica sobre o nome do item que você quer mudar. E ele vai destacar, vai mostrar, como a gente já sabe, ela já está familiarizado com o Object Inspector, ele vai mostrar ali qual deles que está selecionado ou em evidência. Essa é uma opção. A segunda é clicar direto no Object Inspector, lá na parte onde aparecem os componentes, clicar sobre aquele que você quer mudar. E aí na propriedade Capture é o texto, é o nome, que vai aparecer, aquela mensagenzinha que ele surge. Para que a gente possa adicionar mais, eu vou fazer passo a passo que está no slide, depois a gente faz lá no programa. Para que a gente possa adicionar outros itens no menu principal, o que a gente faz? Clica o botão direito sobre aquele item já adicionado. Dentro da onde? Do menu editor, botem lá. Aí aparecem aquelas opções ali, insert new item antes, insert new item before. Ou ele insere antes ou ele insere depois. Então, depois ou antes, after e before.
posso deletar um item e posso criar um submenu. O submenu ele vai abrir uma opção adicional, né? Aquele caso onde vocês têm alguns programas, que ele abre uma janelinha aqui do lado, ele abre um menuzinho adicional, onde você pode estar adicionando novos itens aí, sim. Então, aquilo que eu já expliquei, né? Insere, né, depois daquele que clicou, insere antes, né, o before, exclui o item selecionado e cria uma funcionalidade dentro da outra. Por vezes é interessante você aninhar, né, agrupar funcionalidades desde que elas tenham, né, propriedades similares aí no teu programa. Para criar um submenu, então já vamos partir para essa, antes de criar o submenu, melhor dizendo, vamos criar um menu básico. Então vamos lá no programa. Vamos criar um menuzinho. Vamos usar um formulário que você já tem aberto. Vamos usar esse formulário que a gente já tem, para que a gente possa adicionar aí um menuzinho. Então é o primeiro componente lá da paleta standard, ó, T-main menu. Então adicionamos ele ao formulário. Duplo clique sobre o componente e aparece o menu editor, conforme eu tinha comentado com vocês. Clico sobre o New Item e vou lá no Object Inspector, propriedade Caption. E vamos colocar aqui, por exemplo, arquivo. Olha lá o que acontece lá no formulário original. Olha, apareceu ali o arquivo, ó, já adicionou uma barrinha de menu antes, né? E já aparece ali para mim arquivo. Outra situação que a gente pode estar colocando ali, ó, shortcut, na tecla de atalho aqui. Posso clicar nesse reticência, né, e adicionar uma tecla. Veja que ela está ali, não, né, não tem nada adicionado, não tem nada associado. Então eu posso associar o que eu quiser, que vai da criatividade de cada um. Tá? Então, por exemplo, quando ele pressionar a tecla F5, quando eu pressionar F5, o que vai acontecer? Ele vai acessar a funcionalidade que está atrás do arquivo, por exemplo. Tá? É um caso. Tá? Só que como é um menu arquivo, ele vai chamar vários outros, vamos deixar sem. Eu mostrei só para vocês entenderem como que faz. Quero adicionar um novo item. Volto lá para o menu editor. Se ele está inacessível, só dá 2 cliques no main menu. Botão direito em arquivo. Tá? Botão direito no arquivo. Insert New Item After lá. Adicionou um do ladinho. Certo? Vamos clicar sobre esse New Item 2. Normalmente ele já vem selecionado. Caption, vamos colocar aqui sobre. Note que vocês têm que estar. Olha lá o que acontece. Veja o que acontece. Vejam no programa de vocês aí, o Object Inspector, quando vocês clicam em cima de arquivo e quando vocês clicam no sobre. Olha lá que ele muda, né? Ó. Ele vai marcando qual que está selecionado, não é isso? Então vocês têm que saber o seguinte: aonde que eu quero adicionar um novo elemento, né? Então eu quero inserir um novo. Então eu clico o botão direito de novo e vou inserir um novo item depois ainda do sobre. E esse novo item eu quero chamar ele de ajuda. Certo? Para deletar um item, né, basta clicar sobre ele e botão direito delete item. Então cliquei lá sobre o menu item 3, que é o ajuda, delete, sumiu. Para adicionar uma funcionalidade, como que eu faço? Basta vir no próprio main menu e dar 2 cliques sobre ele. Então lá no menu editor, eu dou 2 cliques sobre a propriedade, né, sobre o menu que eu quero. Então arquivo, 2 cliques. Vou colocar ali um show message só para a gente fazer o teste. Ó. Show message
clicou no arquivo. Clicou no arquivo. Voltamos lá no main menu, 2 cliques no sobre. Colocamos um show message, clicou no sobre. Como eu falei, você vai funcionar essa funcionalidade, funciona qualquer outra funcionalidade que exista. Então não tem por que não funcionar outras que a gente porventura venha adicionar. Um cálculo, a chamada de um outro procedimento, né? Uma validação, um acesso externo de um outro programa. Então, aí vai da criatividade da aplicação. Tudo bem? Vamos executar esse programa para ver o que ele vai fazer, só para vocês entenderem lá o funcionamento do menu. Então, quando ele rodar, clicou no arquivo, lá executou a funcionalidade, né? Clicou no arquivo. Quando clicar no sobre, clicou no sobre. Não tem segredo. Certo? Isso é quando a funcionalidade ela está diretamente ligada. Mas normalmente o que acontece é porque nós temos uma série de opções. Normalmente o que tem é quando nós clicamos sobre um item desse, ele abre um rol aqui de opções. No main menu, a ideia disso é submenu. São propriedades adicionais. Então, para que a gente possa adicionar uma categoria, vamos supor assim, clicou aqui em arquivo, vai ter a opção abrir, vamos supor que seja um editor de texto. Abrir, salvar, né, imprimir. Então, vamos adicionar isso. Vamos dar 2 cliques no main menu e clicamos com o botão direito sobre aquele menu item que a gente quer adicionar um menu novo. Botão direito sobre arquivo, create submenu. Olha o que acontece, ele adiciona um item novo lá. Então, clicando sobre esse new item, vamos colocar aqui abrir. Botão direito sobre o abrir, nós podemos clicar lá em Insert New Item After. Então ele adicionou o New Item 6. Da mesma forma que no New Item 6, botão direito, Insert New Item After. Poderia ser antes, né? Então antes ele quer adicionar um novo, ó. Só para a gente não tinha feito before antes, tá? Aí você, antes ou depois, você organiza. Ok? Então vamos lá, abrir. Salvar, imprimir, mas antes de imprimir, eu quero que esse imprimir aqui ele tenha 2 funcionalidades adicionais. Então eu quero que ele visualize a impressão ou imprima o documento inteiro, tá? Então como é que eu faço? Crio um novo submenu. Botão direito sobre imprimir, create submenu. Olha lá o que vai acontecer, ele vai criar uma janelinha nova. O que nós temos aqui nesse new item 8? Visualizar documento. Então, quando nós clicarmos no menu arquivo, olha lá no formulário que legal. Olha o menuzinho que aparece lá no menu arquivo. Certo? Visualizar documento. Vamos inserir um outro aqui, ó. Clica no visualizar, insert after. Essa nova funcionalidade aqui que vai ser adicionada é imprimir partes do documento. Logo abaixo do imprimir, eu quero inserir um último lá que é o sair. Então olha lá como é que ficou o menu. Menu arquivo, ele tem uma série de funcionalidades dentro do menu arquivo, agrupadas de acordo com o grau de interesse. O sobre poderia ter também uma série de outros. Olha que o imprimir,
Isso já é visual, o usuário já está acostumado com isso. Quando tem uma setinha para a direita, ele sabe que tem outras funções ali, quando ele apontar o mouse vai abrir, não é isso? Nós estamos acostumados a isso? Então quando vai clicar aqui, ele vai ter, olha, isso aqui é um chamado submenu. Para ficar ainda interessante, vamos fazer assim, ó. Vamos colocar uma tecla de atalho no abrir, a tecla de atalho Ctrl A, que o usuário está acostumado, não é verdade? Então clica lá sobre o abrir e vamos na propriedade shortcut. Marca ali a tecla Ctrl, tem que marcar, olha, ele veja que pode ser Shift, Alt ou Ctrl, tá? Ou umas, como é mais de um, né? É check, né? Ctrl, Alt, alguma coisa, uma combinação de teclas. Então Ctrl A, aí tem um accept ali, não deu. Então Ctrl A, está associado Ctrl A a ele. Tá. No salvar, vamos colocar um Ctrl S aqui então, que o usuário está acostumado também. Pode ser qualquer outra tecla, tá? Note que tem F1, F2, F11. No imprimir, quando clicar aqui em visualizar, então nós temos que clicar lá no visualizar documento. Eu quero colocar o Ctrl F2. Então Ctrl acha a funcionalidade F2. Tudo bem? Olha o que acontece lá no, quando clica lá no formulário. Pode fechar aqui o menu editor e clica lá no formulário. Olha o que acontece. No menu editor ele não mostrava para nós ali a tecla de atalho, né? Ele não mostrava porque ele estava só sendo associado. Não precisa mostrar. Isso aí é mostrado para o usuário mesmo. Então se é mostrado para o usuário, então eu tenho que enxergar agora. Então ele está simulando o tempo de execução. Ó, o Ctrl A, o Ctrl S, se for imprimir o Ctrl F2 e tantas outras coisas que tem. Uma última coisa que temos que fazer é assim, ó, como nós criamos lá uma funcionalidade no arquivo, nós vamos dar 2 cliques nele e apagar esse show message clicou, né? Porque senão na hora que ele clicar em arquivo vai aparecer show message antes de abrir o menuzinho de opções, e não faz sentido. Tá? E a gente pode até colocar aproveitar esse show message aqui para colocar em outra funcionalidade. Por exemplo, vamos testar, ver se ele está entrando aqui no imprimir parte do documento. Tá? Então vamos dar 2 cliques no imprimir parte do documento e vamos colocar a mensagem lá, imprimir partes do documento. Tudo bem? Compreendido? Então, basicamente, adiciono o componente main menu, o primeiro componente da abinha standard, duplo clique no main menu, e aí nós vamos basicamente adicionando novos, que ele já vem com um item padrão, new item 1. E nós vamos clicando com o botão direito sobre os itens e adicionando novos à medida que nós queiramos. Certo? Mesma coisa, quero adicionar funcionalidades dentro de um item criado. Botão direito sobre ele, Create submenu. Adiciono novos itens antes ou depois, não importa. E posso adicionar funcionalidade dentro de uma funcionalidade. Create submenu. Desse daqui, eu posso ainda criar um submenu de um submenu. Aí, como falei, aí depende muito daquilo que você quer. Insiro mais um item e assim por diante. Quando eu executo a aplicação, no que eu executar a aplicação, ele está lá. Eu não mudei os nomes, tá? Eu fui adicionando. Então nós temos aqui o item 13, o 14 tem o submenu, o 15 poderia ter o submenu ainda. É só saber que é submenu de submenu, tudo mais. Clicando no arquivo imprimir partes, ele acessou a funcionalidade de imprimir partes.
Perfeito? Então, continuando aqui, já mostrei para vocês a funcionalidade de Create Submenu. Podemos adicionar antes ou depois novas funções, né, com os nomes que a gente quer. Tá? Quando nós adicionarmos um evento, tem duas maneiras. Eu mostrei uma delas. No menu editor, duplo clique sobre a funcionalidade que você quer. Outra forma é, lá no Object Inspector, você seleciona qual menu que você quer mexer, e aí 2 cliques na propriedade com um clique, que é o mais prático, né, que se tem. Basta você ver qual está selecionado aqui. Nesse caso está selecionado o menu item 2. Ele está ali simbolizadinho, está sombreado bem claro. Então adiciono daí nesse menu. Eu acho mais prático, na minha opinião, você adicionar a funcionalidade direto no menu editor, porque você tem certeza do que você está editando. Se você usar só o Object Inspector, você tem que ter muita clareza do que, ou dar nomes, né? Mudar o nome ao invés de menu, item, né? Você dá um nome apropriado. Opção arquivo, opção imprimir. Aqui é só para contextualizar a questão da definição de teclas de atalho no próprio menu. Você seleciona e ele mostra lá em tempo de execução. Não vai mostrar no menu editor, apenas lá no formulário. Tudo bem? Exercício aí para vocês. Criar um formulário novo, onde vocês vão ter um menu menuzinho com 3 características. 3 funcionalidades. A funcionalidade opções, que vai chamar o formulário 1 e o formulário 2, cada um com uma tecla de atalho. A opção sobre, que vai chamar um formuláriozinho contendo informações sobre o sistema. E a funcionalidade sair, que vai ter simplesmente close. Então, vamos lá. Bem rapidinho, 5 minutos aí para fazer isso aí. Então, vamos lá. Então vamos criar uma aplicação nova. E nessa aplicação, trabalhando com o menu, nós adicionamos o componente tMain_menu, que pode ser mudado o nome. Duplo clique sobre ele. Como a gente já sabe, ele já adiciona o new item obrigatoriamente. E no nosso exercício, ele pede opções sobre, então botão direito sobre um dele, insert em novo, e o sair. Então, são as 3 opções lá na parte de cima do formulário, ok? O item opções vai ter 2 funcionalidades. Então eu tenho que clicar com o botão direito sobre ele e criar um submenu. Porque quando eu clico é o submenu, é aquele elemento que abre adicionalmente. A primeira opção é formulário 1. Botão direito sobre ele, insert novo depois. E aqui, formulário 2. Formulário 1 tem que ter uma tecla de atalho. Então a gente vem aqui em Shortcut. Tecla de atalho para acessar a funcionalidade formulário 1 vai ser, vamos pressionar F2, por exemplo. E para acessar o formulário 2, Ctrl Alt R. Tudo bem? Clicando ali, olha lá que joia. Formulário 1, F2, formulário 2, Ctrl Alt R. Então o usuário ele tem 2 formas de acessar o formulário 2, né? Ou o formulário 1.
basta ele clicar em opções e clicar sobre aqui, ou então, se ele quiser, Ctrl Alt R ali, ele também tem a mesma coisa, tá? Tudo bem? Mole. Essa é a primeira parte. O que ele pede ainda? Quando clicar no formulário sobre, ele tem que chamar um formulário que contém informações sobre o sistema. Então, vamos adicionar um novo formulário. New form. Colocamos o caption lá, que é o título, sobre o sistema. Aí vamos criar aí pode ser um label, pode ser um campo memo, pode ser um panel. O meu é mais prático. Primeira coisa, vamos deixar read only true, ou seja, é somente leitura, o usuário não vai poder mexer no texto que está ali, não vai poder apagar, por exemplo. Então, read only true. Como que eu edito o texto do memo? Mesmo? Lines. Programa. E coloca ali as informações básicas sobre o sistema. Tá? Posso mexer aqui em fonte e fazer aí aquelas questões básicas aí que a gente às vezes quer. Deixar uma cor bem visível, né, também. Olha lá, sobre o sistema. Certo? Esse é o formulário 2, que vai ser chamado quando ele clicar na funcionalidade sobre no anterior. Tudo bem? Como que nós chamamos isso? Notem o nome da unit do formulário sobre. Aqui está criado como unit 2. Então o que nós vamos ter que fazer? Para chamar a funcionalidade quando eu clicar aqui no sobre, primeira coisa, depois do implementation, nós criamos aqui a cláusula uses e unit 2. Ok? Segundo, como que eu faço para adicionar aqui a funcionalidade no sobre? 2 cliques no main menu e 2 cliques sobre o sobre. Então vai lá no menu editor e dá 2 cliques sobre o nome da funcionalidade que você quer editar. E nós chamamos lá form2.showModal ou show simplesmente, como quer. E a funcionalidade do sair, mesma coisa. 2 cliques no main menu, abre o menu editor e 2 cliques sobre o menu item lá do sair. E nós digitamos close. Feito. Executamos a nossa aplicação para ver se deu tudo certo. Notamos que ela vem as funcionalidades, caso tivesse os formulários 1 e 2. Clico no sobre
ele tem que aparecer o outro formulário, porque automaticamente eu adicionei, né, a cláusula uses, e aí o form 2 show modal, e quando clicar no sair, ele finaliza a aplicação. Certinho? Pergunta? Então vamos continuar. Já que nós adicionamos menu, nós podemos adicionar os menus avançados ou compactos, que são os pop-up menu, que são aqueles menus acessíveis com o botão direito do mouse. Grande parte, para não dizer todas as aplicações, tem. Clica no botão direito, surge uma funcionalidade normal, só que é um menu menor. Mas se você pegar e olhar assim a aplicação, o próprio editor de texto, né, o editor de imagens, ele tem uma barra de menus gigante. O que você tem no pop-up menu? Funções rápidas, as mais utilizadas normalmente. Então ele vai acessar rapidamente quando clica no botão direito. Então ele vai trazer, ele tem um funcionamento igual ao main menu, adicionar item, subitem, né? É a mesma coisa, só que a diferença é que ele é acessado com o botão direito, enquanto que o menu normal ele fica representado na parte superior do formulário. Uma coisa básica, toda vez que adicionamos um pop-up menu, que é o segundo componente da paleta standard, nós precisamos, além de configurá-lo através do menu editor, idêntico ao que a gente fez no menu, no main menu, nós precisamos associar ele ao formulário ou àquele componente que a gente quer, senão não funciona. Você pode, às vezes, é muito comum você pegar, se matar de fazer o pop-up menu, ficou feliz, vai dar certo, quando vai clicar com outro jeito não abre. Por quê? Isso é muito comum de acontecer. Então, para ele aparecer aqui no formulário, como está representado ali no slide, eu preciso associá-lo no form. Então, olha, veja, form 1 está associado e ele tem aquela propriedade de pop-up menu. E você tem que indicar qual deles, porque eu posso ter mais de um associados. Então ele vai ver lá, existe algum pop-up menu? Normalmente o padrão é que vai estar vazio. Então se eu olhar lá na aplicação original hoje, vamos voltar aqui no formulário. Então no formulário nós temos aqui, lá pop-up menu, olha lá, não tem nenhum associado, está vazio, não tem um pop-up criado ainda. Quando eu adicionar o componente pop-up menu e configurá-lo, ele vai começar a aparecer aqui para mim, neste formulário ou no formulário que eu queira. E aí basta que eu faça esta associação. Então vamos fazer isso, né? Vamos adicionar o pop-up menu aplicação com as funcionalidades do formulário 1 e formulário 2. A gente vai chamar dois formulários quaisquer ali só para teste. Vamos lá? Então, voltando aqui na nossa aplicação base de menus, nós adicionamos lá o componente pop-up menu, configuração idêntica do menu, 2 cliques sobre ele, e o que foi solicitado vamos chamar o formulário 1, vamos adicionar um novo para chamar o formulário 2. Chama o formulário 1, chama o formulário 2. Tá? Clica sobre o formulário principal e acessa lá embaixo a propriedade pop-up menu, porque veja que ela está vazia. Então, se ela está vazia e vocês executarem o programa agora, detalhe, adicionamos o pop-up menu, configuramos lá as funcionalidades que ele terá. Se eu vir aqui e executar a aplicação, que tem todas as funcionalidades, ela está funcionando. Sobre, chama aquilo lá, aquela telinha que a gente fez. Mas se eu clicar com o botão direito, ele não está fazendo absolutamente nada. Tá? Então, por isso que é necessário,
configurar no formulário a propriedade pop-up menu e associar o pop-up menu 1 que foi adicionado agora. Aí sim, se eu voltar a executar minha aplicação e clicar com o botão direito, aí ele vai aparecer. Tá? Não tem funcionalidade ainda em nenhum deles. Tá? Não existe, porque a gente não criou. Então, como teste, vamos adicionar um novo formulário, Form 3, colocar um label aqui só para identificar, para saber que ele foi chamado mesmo. Só para saber que foi chamado formulário 3. Vamos mexer na fonte aqui. Tudo certo. Provavelmente vai ser chamada de Unity 3. Tá? Então adicionei um novo formulário, que vai ser um dos dois que vai ser chamado lá na funcionalidade que a gente quiser. Então, para a gente poder combinar as ações lá do formulário, que é idêntico, né, a chamada, vou fazer só de um para se funciona para um, funciona para qualquer outro caso. Então, na Unity 1, que é o nosso formulário principal, novamente lá no Uses, nós temos que adicionar a Unity 3, porque ainda ela não é conhecida pelo formulário. Porque se eu quero chamar um formulário novo, um formulário desconhecido, que é o Form 3, então eu tenho que, na cláusula Uses, definir, né, indicar. 2 cliques no pop-up menu para editar, acessar o main menu. E vamos dizer que o formulário 2 é esse Form 3. Então, 2 cliques. E chamamos lá Form 3.show modal. Então, quando ele acessar a propriedade, vejam que tem que ficar claro, antes que o pessoal confunda. Pop-up menu tem um formulário 2, estão vendo? E o opções também tem formulário 2. Também acessa ali formulário 2 quando eu clicar em opções, não tem? Mas uma funcionalidade não tem nada a ver com a outra. O que tem no botão direito é uma coisa, o que tem no clique acesso rápido do menu é outra. Tá? Então, não vai ter vínculo por mais que tenha mesmos nomes. Então, é preciso que você adicione em cada um deles. Tá? Então, tem que fazer essa configuração. Então, compilamos aí o programa, botão direito, formulário 2, ele chama lá o Form 3, que era o que eu queria que ele chamasse mesmo. Tá? Enquanto que se eu acessar o formulário 1, clicar, não tem nada porque não tem funcionalidade adicionada a ele. Certo? Tudo bem? Perguntas? São apenas componentes assim bem básicos, né? E o último componente que eu vou estar mostrando para vocês, e a gente vai fazer um programa de exemplo, é o componente Page Control. E esse componente Page Control, ele tem, às vezes é muito comum a gente encontrar essa tipo de funcionalidade. Eu até printei a tela do Word, né? O Word, a partir da versão 2007, ele tem aquelas abinhas ali. Então o acesso do menu, eles mudaram, não é mais através daquele menuzão geral, direto, rápido, que a gente acabou de fazer ali com o main menu. Ele é através de abas, então as funcionalidades estão agrupadas aqui dentro. E está na aba início, quando clicar na aba animações faz outra coisa. Então aqui na verdade não é do Word, é do PowerPoint, desculpe. E nessa configuração eu só trouxe isso aqui para identificar. Cada aba tem sua funcionalidade. A funçãozinha das abas, esse Page Control, nada mais é do que uma porção de panel organizado de uma forma que você tenha acesso visual até aquele elemento básico. Tá? Então ele pode agrupar ou esconder botões de um formulário, os elementos visuais, edit, button, né, gráficos, ele vai esconder, ele vai agrupar de acordo com aquilo que você pretende. Tá? Então, ao invés de chamar múltiplos formulários, eu posso fazer isso através de botão, né? Através das abinhas. Bem,
A ideia dele ali, né, quando nós temos aí várias páginas ou abas, né, ele incorpora similar a um plano. Então, coloquei ele 3 abas diferentes, né, a abinha dados pessoais, dias e hobbies, só para identificar elementos separados, só para vocês visualizarem como que é o trabalho com ela. E cada uma delas, né, aqui está em evidência, obviamente é como se simulasse um formulário novo que tivesse sido exibido. Cada uma delas tem, todos os componentes pertencem ao formulário, todos. Ou seja, o formulário 1 ou o formulário X, isso aqui tudo no mesmo, ele vai ter acesso, serão adicionados tudo dentro do formulário, porém agrupados em abas separadas, que a gente vai aprender a adicionar a partir de agora. Então, como que a gente faz? A primeira coisa é adicionar, né, o componente page control, né, vai adicionar e depois nós clicamos com o botão direito na verdade é de page para ele poder adicionar, porque senão ele insere um canhão normal, simples. Então vamos fazer esse teste lá, iria estar o passo a passo aí para vocês depois seguirem. Então, nesse formuláriozinho que a gente criou, vamos adicionar aí um componente page control. Ele está na aba Common Controls, tá? Então, tpage control é adicionado, ele insere similar a um memo, né? Se a gente for olhar assim, está bem parecido com o campo memo. Então, a gente modifica o que a gente quer. E isso aqui é vazio, ele não serve para muita coisa. Se eu quero adicionar abas diferentes, eu clico com o botão direito e vou em add page. Aí ele adicionou uma nova abinha. Tá? Indo no Object Inspector, propriedade Caption, novamente. Então eu coloco lá dias da semana, como estava lá. Ou dados pessoais, como que? Dados pessoais. Dados pessoais eu vou colocar aqui, por exemplo, um label, nome e um edit. O usuário vai digitar o nome dele aqui. Aí eu vou adicionar um campo aqui, telefone, mais um. Certo? Então a abinha dados pessoais traz esse caso, nome e telefone ou outros dados que eu posso ter, sexo, idade, né, data de nascimento, tudo mais. Quero adicionar um novo, botão direito, add page. Situação básica. Se eu executar, já aproveito para deixar assim, se eu executar o programa do jeito que está, o que vai acontecer? Ele vai tornar essa nova abinha chamada de Table Sheet 2, ela vai tornar como sendo a principal. Então ele vai abrir o programa focando esta aba que está ali. Então é importante que você já indique, né, qual que é a aba que é a principal. Ou então, vira aqui, ó, Active Page lá, estão vendo? Imagina que você tenha 15 abinhas. Você pode identificar qual que é a aba ativa, qual que é a página ativa. E aí você indica aquela que você quer que inicie o programa. Tá? Essa segunda aba, Caption, eu vou chamar de dias da semana. E aí eu coloco lá um check group. Check group. Vou lá na propriedade itens, né? Segunda, terça. Tá
ali, check group. Mudo o captcha aqui. Seleciono o dia. Ok? E vou adicionando tantas abas quantas eu queira. Olha o que eu fiz. Eu adicionei, o pessoal acabou pode não ter percebido. Eu cliquei assim, ó. Qual que é a diferença do clicar em add page ou insert? O add ele sempre por padrão adiciona no final. O insert ele sempre adiciona antes da aba ativa. Então se eu clicar em add, ele vai fazer isso dali, adiciona no fim. Se eu clicar em insert, ele vai adicionar na frente daquela que eu tenho. Como que eu faço para mexer na posição em que a abinha se encontra? Putz, mas eu adicionei essa aba, puxa vida, eu não queria que ela ficasse antes daquela que eu tinha acabado de adicionar. Quero que ela fique por último. Eu vou trabalhar com a propriedade page index, que está ali. Ó. Então vocês têm a propriedade page index, ok? Olha lá. A page index começa em 0 e vai até n-1. Então eu posso colocar ali page index dele 3. E ele vai mudar lá para sendo, vai jogar essa aba para a última abinha que existe. Que joia que não deixa eu mexer. Não tem problema. Vamos aí, a gente vem aqui. Não deixa eu mexer aqui. Bom. Não tem problema. Ok? Note que cada um, quando eu executar a aplicação, ele vai ter, né, os seus dados indicados, seus componentes, tudo separadinho. Tá? É uma outra forma de trabalhar com a aplicação. E uma última coisa, como eu tinha comentado, a aba que está ativa é a 2. Então, quando eu compilei o programa, quando eu mandei ele rodar, ele abriu já selecionando naquela que eu quero. Posso modificar isso ou em tempo de execução ou então aqui na propriedade Active Page, identificando qual quero que ele abra inicialmente. Isso pode ser modificado. Imagine assim, o cara mexeu tanto no programa, passou por todas as abas e no final das contas o programa manteve-se na última opção. Então você pode, depois de confirmar, pedir para que o programa volte para a aba que você quer que fique ativada inicialmente. Vamos ver se ficou alguma coisa fora, né? Adicionando, mesma coisa. Tá? O add e o insert, tá? Como eu já comentei. Posso associar, inclusive, é uma coisa interessante. Ó. Nós temos um pop-up menu do formulário, certo? Então imagine que o formulário seja isso aqui, ó, grande, e as abinhas estão lá suspensas e separadas. Então eu posso ter um pop-up menu que eu tenho no formulário, assim como eu posso ter um pop-up menu para cada uma das abas. Também é possível. De que forma? Adiciono o pop-up menu aqui, vou adicionar 2 já para mostrar como exemplo. O pop-up menu 2 vai ter, vou chamar de pop-up 2, e o pop-up menu 3, olha, ele select o menu, para você editar. Pop-up 3. Quando clicar com o botão direito na abinha dados pessoais, ele vai chamar o pop-up menu 2. Então, só nós virmos aqui na propriedade pop-up menu 2. E quando clicar com o botão direito em dias da semana, ele vai chamar o pop-up 3. E notem que o formulário tem o pop-up menu 1 ainda. Então, vai funcionar mais ou menos assim. Pop-up menu do formulário, tá?
o pop-up menu 3, que é do dias da semana, e o pop-up menu 2, que é dos dados pessoais. Então, você pode organizar cada uma das abas, assim como ele tem os componentes próprios dele, exclusivo, ele também tem configurações adicionais que podem facilitar a nossa vida enquanto programador. Ok? Comentei já no Page Index, que vai mudar a posição da aba, né? Então, iniciando em 0 e indo até n-1, e aí permite que a gente possa às vezes adicionar e depois ajustar ou reconfigurar as ações aí dos pop-ups menus existentes. O que eu quero que vocês façam? Tem 3 exercícios que eu vou deixar disponível ali no material. Eu só vou explicar basicamente, na próxima aula a gente volta fazendo eles. Tá? Mas eu preciso que vocês treinem, né, para poder aprender. Primeiro exercício lá é o programa de eleições de centro acadêmico. São 2 abinhas, a aba votação e a aba resumo. Então nós temos ali os candidatos a presidente e os candidatos a conselheiros. Conselheiro é um grupo. Na votação várias pessoas vão clicar e vão votar, naqueles que têm maior afinidade. Quando clicar em resumo, eu quero ver o resumo da votação. Quantos votos teve a Ana Maria, o Juquinha, o Zé, e para conselheiro, cada um deles também. Aí vocês escolhem o jeito que quer. Se quer exibir tudo com labels, quer exibir dentro de um memo ou qualquer outra coisa. Tá? Como é um baseado em incremento, cada vez que clica incrementa em 1, eu acho que o memo é a pior coisa que tem. Tá? O segundo exercício é um programa que vai vender veículo. Então vai ser baseado numa tela principal, tá? Que vai ter um menuzinho com as ações comprar veículo e sair. Quando eu clicar em comprar, vocês vão chamar um formulário que vai ter 3 abas, a aba modelo, opcionais e cálculo. O cidadão vai escolher apenas um dos modelos, que vai ter um preço embutido, vai escolher mais de um opcional ou não, que também vai ter um valor fixado, e na aba cálculo ele vai mostrar o valor final da compra, baseado no valor do veículo e nos opcionais. Então aquilo que a gente fez no primeiro programa, clicou no dia da semana segunda, então adicionou lá no memo segunda-feira. Então você já sabe que se clicar na opção do primeiro veículo, que tem o valor de 25 mil, então já soma 25 mil o valor total do carro. Então vai ser exibido nos formulários uma barra de status com a data e a hora. Basicamente o que a gente fez aí, barrinha de status na aula passada. E o último exercício, aí já é um exercício um pouquinho mais aprimorado, é um sistema de prova online. Ele é baseado em vários formulários. São 10 perguntas que existirão e o usuário vai responder. Vai responder primeiro, vai digitar. O primeiro formulário vai abrir, vai informar o nome dele e vai iniciar o teste. 10 perguntas. Então o programa de vocês terá 12 formulários, basicamente. Principal, vai formar o nome, 10 perguntas e o formulário final com o que aconteceu, ou seja, né, qual foi o resultado dele. Só apresentar o formulário com o nome dele, o tempo que ele levou para fazer a avaliação, quantos minutos, horas, né, que ele levou para fazer, quantas questões que ele acertou e a situação dele, aprovado, reprovado, exame. Também deverá ser exibido um botão com o gabarito, então vou chamar um 13º formulário, que vai dizer as questões de 1 a 10, quais eram as respostas que deveriam ter sido dadas e quais as respostas que ele teve, né, as respostas que ele deu. Para fazer cálculo da hora, só fazer isso ali, ó, hora final menos hora inicial. Essa é a forma de calcular a hora, tá, em programação. Tá? E o usuário poderá reiniciar o questionário ao final da avaliação também. Então vai ter o formulário final, que vai dizer quanto que ele acertou, qual que é o nome dele, quanto tempo que ele levou, e aí os botões sair, o botão gabarito e o botão reinicia teste, volta lá no primeiro formulário do teste, ou pode até informar o nome dele. Tudo bem? São 3 aí programinhas básicos
como eu disse, cada um aumentando o nível de dificuldade aí gradativamente. Dúvidas que existirem, manda e-mail para mim, entre em contato, sinal de fumaça, qualquer outra coisa, e a gente